Muito bom dia a todos aqueles que se encontram mais uma vez numa reunião para estudarmos um pouquinho questões relativas ao direito notarial e ao direito registral. Eu tenho uma gratíssima realmente ocasião desse nosso encontro aqui. Eu quero agradecer muitíssimo da Noréga do Paraná, Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, portanto, esse elogio é sobretudo dirigido a seus presidentes, respectivamente a doutora Mônica Dallavec e o doutor Renato Lano, por me permitir iniciar aqui, ou retomar aqui, talvez seja melhor a expressão, algo que comecei in illo tempore. Eu vou contar um pouquinho disso. Então, eu peço desculpas. Hoje, esse nosso encontro, que é a reunião inaugural das nossas claves notariais e registrais, talvez se estenda um pouco mais do que será o costumeiro. Costumeiramente, essas nossas reuniões devem durar, dependendo do verbete, do tamanho do verbete, entre 15 e 25 minutos, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas hoje talvez demore um pouco mais, porque eu preciso esclarecer um pouquinho algumas coisas e porque eu estou contente com o fato de nós fazermos algo como o que vamos começar aqui. Então, perdoe-me, velhos têm história, não é? Talvez seja a única coisa que seja de vantajoso para os mais velhos. Mas, enfim, eu tenho uma história a contar. Eu lecionei muito tempo na graduação e eu resolvi criar uma prática que se dividia em dois tipos de programa, que eu designei como Festa do Direito. Qual é a ideia? O estudo do direito, frequentemente, vamos falar a verdade, hein? Aqui provavelmente todo mundo que está me assistindo está da área do direito. É frequentemente maçante. E as pessoas tendem a confundir o direito com a lei, então passa a ser uma coisa terrível. Isso é um estudo meramente dogmático, de compreensão sistêmica, etc. Faz perder um pouco da alegria. Mas nós temos que parar para pensar um pouquinho, porque o direito existe para nós sermos felizes. Não tem sentido que justamente algo que existe para que os homens sejamos felizes, seja também algo maçante de estudar. Alguma coisa está errada nisso. Se não de todo errado, ou seja, se nós não temos meios de evitar um pouquinho ter de descer a ler regulamentos, ler letrinhas no direito, no Diário Oficial, não por isso nós podemos ou devemos reduzir o nosso estudo do direito a esta parte triste, maçante, incômoda, inoportuna, etc. Ora, nós temos que nos encantar pelo direito também. Então, eu resolvi que ia tentar, por um método, por um caminho, portanto, um tanto diferente, reanimar aqueles que gostam querem gostar do estudo do direito, querem gostar do direito, querem encantar-se ou reencantar-se com o direito. Uma das coisas que a questão de meses, me tocou mais o espírito foi ter recebido de um colega magistrado aqui de São Paulo, grande juiz aqui de São Paulo, cujo nome eu vou omitir por motivos que logo verão, uma mensagem no WhatsApp, dizendo algo que, confesso que chegou até a me comover um pouco. Ele me disse o seguinte, é um colega mais novo do que eu, naturalmente, me disse que ter trabalhado comigo, ele foi meu assessor na presidência do Direito Público, devolveu a ele o encantamento com o direito. Ele passou a ler outra vez questões relativas ao direito. Ele estava desanimado, desgostoso com os estudos jurídicos. Muito bem. O que é que eu fiz, então, naquilo que se chamava, ao menos havia uma placa assim, na universidade. O que é que eu fiz? 2 métodos. O primeiro era, a cada mês e meio, 2 meses, nós fazíamos um sábado, que se chamava Sábado da Festa do Direito.
a faculdade abria as suas portas, nós íamos para lá, os alunos levavam alimentação para comer aí por volta de 1h da tarde, porque começava de manhã, 9 horas, estávamos ali. E apesar do sol imenso, às vezes do lado de fora e tudo, os alunos iam lá e passavam o dia estudando comigo. Até a hora do almoço, magnificamente. Depois da hora do almoço, a coisa caía um pouco. Mas era aqui uma centena de alunos estudando alguma coisa. Então nós tínhamos lá, às vezes era questão realmente técnica, por exemplo, nós tínhamos aulas, por exemplo, sobre a aplicação da pena. O dia inteiro só se tratava de aplicação da pena, do direito penal. Outras vezes eram questões filosóficas do direito. E durante a semana, isso normalmente, terminado o curso, eu lecionava lá de manhã e à noite. No período da manhã, quando eu terminava, eu ia para uma sala vazia e ficava lá aguardando quem quisesse estudar temas vagos. No início eram 3, 4 alunos, às vezes 5. Aquilo foi crescendo, crescendo. No final nós estávamos com uma centena de alunos. E graças a isso eu consegui construir depois um centro, o primeiro centro de estudos de biodireito que houve no mundo. Biodireito, hein? Não bioética, biodireito. No mundo, como centro de estudos, foi criado nesta chamada universidade. Com 400 investigadores sobre temas de biodireito. Bom, como é que se conseguiu chegar a esse resultado? Graças a essas nossas reuniões, em que nós transformávamos o direito numa. Então vinha alunos, gente de toda parte, gente até de outras faculdades que pediam licença para entrar nesta universidade, só para ver essas aulas vagas. E curioso, sabe por que morreu a experiência fantástica que se fez aquilo? Porque a faculdade ficou com medo que eu fosse cobrar pelas aulas que eu estava ministrando gratuitamente para os alunos. Que depois eu ia entrar com uma reclamação trabalhista, dizendo que eu dei mais aulas do que eu devia, então me proibiram de fazer essas reuniões. E a coisa era tão interessante, tão divertida, que alguns alunos muito generosamente disseram, professor, vamos nos reunir, então, na rua. Vamos nos reunir na rua, se necessário a gente abre a porta dos carros e a gente tem a aula ali. Eu não quis fazer isso porque, primeiro, seria um pouco indigno nas circunstâncias e também seria uma forma de afrontar a universidade, eu não queria fazer isso. Pois bem, mas, no caso, qual era o objeto? Era tratar do direito, tratar mais ou menos livremente. Às vezes as aulas eram mais técnicas, voltavam aquele tema maçante. Às vezes tem que ser assim. Hoje mesmo, nessa aula de hoje, esse tema de hoje, abertura de matrícula, extremamente maçante, verão? Maçante de todo. Às vezes a gente se divertia. Saía dali, fazia comparações, imaginava o direito em outros ângulos, contemplava uma coisa que hoje se tem perdido de vista. O direito, num certo sentido, o estudo do direito é o estudo de uma disciplina histórica. A gente nem sempre vê isto. Vamos pegar, por exemplo, o notariado e os registros públicos. Essas instituições grandiosas, elas não nasceram, não são como árvores, não são como pedras. Foram industriadas, isso quer dizer, foram organizadas, formadas pelos homens, mas não de maneira arbitrária. Elas têm uma história. Então, não se trata de dizer que seja uma disciplina histórica, no sentido de ser uma narrativa, ao modo historicista, por exemplo. Não. Mas sim o reconhecimento de que seu objeto é um objeto histórico. Perdeu-se essa ideia. Então, vai estudar o direito notarial, imagina-se que se vai apenas debruçar num texto de lei ou na prática do cartório, valiosíssima, ninguém quer negar a experiência. Pudera eu ter a prática que tem os grandes notários, os grandes registradores, quisera eu ter isso, eu não tenho. Mas não é só isto. Nós temos que, se nós quisermos realmente conhecer as instituições e salvá-las, fazer com que a organização, porque afinal de contas é uma organização política, que essa organização política, que essa força social constituída pelos notários, pelo notariado, pelos registros públicos em geral e pelos registradores, atue de maneira adequada para cumprir, para satisfazer o bem comum. Bom, nós precisamos entender o que são essas instituições. Não é só entender como funcionam. Aquela história do funcionário da estação de ferro que bate nas rodas, não sabe por quê. Não. Compreender a fundo. Ir à raiz dessas instituições. Compreender o seu crescimento histórico. Compreender por que, por exemplo,
se cria o princípio do trato consecutivo, da continuidade no registro imobiliário? Por que que os notários têm o princípio da imediatidade? Se nós não compreendermos isso, nós estamos sujeitos a um relativismo de turno, a um positivismo despótico, muitas vezes, ou seja, de quem tem a caneta para decidir alguma coisa. Então, voltando agora às nossas claves notariais e registrais, a questão de alguns meses eu pedi à doutora Mônica Dallavecchia que me autorizasse, que me desse, isso é uma coisa extremamente prestigiosa para mim, que me desse um local para publicar uma coisa que não é propriamente um verbetário, mas é algo que vai dizer de temas, sobretudo de conceitos da área do direito notarial e registral, conceitos tratados, ora, de maneira mais dogmática, mais técnica, é o caso de hoje. Começamos, lamentavelmente, por um caminho maçante. Mas me desse, com essa possibilidade das claves notariais e registrais, a possibilidade de fazer o que Álvaro Dors, vou voltar ao tema das claves agora, Álvaro Dors fez tratando de conceitos variados. O que aconteceu com Álvaro Dors? Grande pensador, jurista, homem filho de Eugênio Dors, o que não é pouco. Um dos maiores romanistas foi Álvaro Dors, né, no século passado, e nesse, ele morreu em 2004, um autor, pensador espanhol. Ele, então, tinha uma coluna na grande revista Verbo de Madrid, dirigida pelo magistral pensador madrilenho, que é Miguel Ayuso. Na revista Verbo, ele tinha uma coluna, como eu disse, que ele escrevia, isso aí, a revista aparece a cada 2 meses, claves conceituais. Em espanhol, claves conceptuais. Em que ele apanhava um conceito e se divertia com o conceito. Isso quer dizer o seguinte, é como se tivesse, bom, eu tenho que dizer aos senhores o que é, por exemplo, matrícula no registro imobiliário. Excelente. Vou dizer isso, esse é o meu objetivo. Mas só que, perdoe-me, eu vou entrar aqui por uma lateral, eu vou fugir um pouquinho do caminho, eu vou dispersar, eu vou falar o que é uma matriz do comércio, eu vou falar o que é o sentido da matrícula, por exemplo, em Portugal. Por que se diz que uma mulher em Portugal é matriculada? Isso é uma coisa que aqui no Brasil nós não temos comumente essa expressão, em alguns lugares sim, em outros não. A mulher que exerce a profissão, se pode chamar isso de profissão mais antiga do mundo, é uma mulher matriculada em Portugal. Divertimos um pouco com isso. Apanhar a palavra matrícula e talvez referir à ideia de mater, que está presente aí, e dirigir-me um pouquinho a pensar que coisa é o idioma latino, porque o latim tem importância. Ou seja, abrir um pouco o leque das coisas. Ou seja, em vez de ficarmos com essa visão dogmática muito fechada também no campo do direito notarial registral, divertir-nos. Como se nós estivéssemos, por exemplo, numa grande mesa de conversa, nos tempos em que não havia essa custódia domiciliar, que nos tem sido imposta e com duvidosíssimos, para dizer o mínimo, resultados práticos. Mas, enfim, como quer que seja, temos a oportunidade de conversar sobre o direito, trocar ideias. Os mais velhos, como é o meu caso, falam. Os mais novos, num primeiro momento, ouvem para depois falar, criticar-me, retificar-me naquilo que eu estiver errado. Assim é a vida. Muitas coisas são de certeza metafísica, não muitas, mas são. Outras são de certezas físicas, outras são de certezas morais, outras são meramente opinativas, etc. Então, nós temos todos que ter esta abertura ao verdadeiro diálogo. O que é o verdadeiro diálogo? É aquele que busca sinceramente a verdade. Veja aí. Bom, então nós vamos começar isto. Uma aventura. Eu peço paciência, porque às vezes a dispersão é muito grande, depende muito do ânimo com que eu estou para escrever, além do objeto. Às vezes eu estou mais feliz ou menos feliz para escrever. Todo mundo é assim. Há dias que nós não conseguimos fazer nenhum bilhete, não é? Não conseguimos escrever um bilhete muitas vezes. Então, todos estamos sujeitos a isso. Mas eu os convido para essa aventura, porque nós vamos tocar temas que muitos conhecem melhor do que eu. Mas vou relembrar.
Eu tive esse propósito uma ocasião, acho que já tive aqui a oportunidade de contar em alguma outra das nossas reuniões. O Instituto dos Advogados de São Paulo chamou-me urgentemente para que eu ministrasse um curso de lógica, porque repentinamente o Tribunal de Justiça de São Paulo havia incluído para o concurso de ingresso à magistratura paulista uma prova de lógica, fazia parte do programa. Eu estava até no exterior, estava no Uruguai, recebi um telefonema lá do Instituto e vim rapidamente para São Paulo. Foi um período difícil, eu estava com pneumonia, mas tinha que dar aula. E aí o que acontece? Me aparece lá para essas aulas o grande professor José Pedro Galvão de Souza. Mas imagine, o meu mestre ia lá para assistir às minhas aulas. Ele sabia aquilo tudo de trás para frente, não sabia o que ele, em rigor, o que ele estava fazendo ali. Assistiu pacientemente, foram 7 ou 8 aulas, ia todas as manhãs lá para ver essas aulas, assistiu pacientemente. E no final, só no final, pediu a palavra e agradeceu porque havia estado ali para relembrar o que sabia e que aquilo havia feito muito bem para ele. Fiquei muito satisfeito com isso. Então, a maior parte dos senhores que estão aqui sabe, a maior parte, isso que nós vamos falar aqui nas classes notariais, melhor do que eu sei, não há dúvida. Tenho muita experiência disso, trabalho praticamente com isso. Mas terão aqui a oportunidade de rever conceitos, rever por outros ângulos. E de vez em quando ver algumas escapadas. Nessa de hoje pouco as farei, como eu disse, mas em outras eu as faço muito mais. Divirto-me, pois, com o melhor sentido dessa virtude da eutropélia. Olha que coisa ótima. Nós podemos nos divertir com aquilo que nós temos que estudar, rever ou aprender. Mas há também um outro aspecto. Essas aulas não são só dirigidas aos grandes estudiosos, às autoridades das notas e dos registros. Não. Que também é uma chamada aos novos. Nós precisamos nos dedicar, por assim dizer, a passar o patrimônio. As gerações novas, sobretudo os estudantes universitários, os jovens bacharéis em direito, são chamados a conhecer a atividade extrajudicial. Não só do ponto de vista teórico, isso tem importância, mas para que eles compreendam o relevo de ir aos cartórios. Isso quer dizer, de valer-se das atividades cartorárias. Então, há um sentido prático também nessas nossas exposições. Bom, peço desculpas, pois, por essa introdução um tantinho larga. Renovo meus agradecimentos ao Colégio Notarial do Brasil, da São Paraná, ao doutor Renato Dana e a todos os integrantes da junta diretiva desse colégio, e de modo muito especial, mas efetivamente muito especial, à presidência da Noréga do Paraná e a toda a junta diretiva e as entidades que integram a sua junta diretiva, porque não fora a atitude generosa, como é costumeiro, da doutora Mônica Della Vecchia, eu não teria a ocasião de encontrar-me aqui com tanta gente que me agrada ver e me honra com sua presença. Bom, então vamos lá ao que viemos. A abertura de matrícula. Bom, de que matrícula se trata? A matrícula aqui não é dos jornais, etc., do registro próprio dele. Aqui nós estamos falando da abertura de matrícula no registro de imóveis. Porque, em geral, quando se fala em abertura de matrícula, pensa-se efetivamente nesta. A lei que rege este assunto atualmente no Brasil é a Lei 6.015, de 1973. Todo mundo sabe disso. E ela menciona de logo a existência da matrícula, de par com as duas únicas espécies de atos de inscrição que podem efetivar-se nessa matrícula. São o registro estrito sensu e a averbação. Isso é matéria já amplamente conhecida, mas que é preciso referir. Não cabe na matrícula lançar certidão, anotação, remissão, nada disso. A matrícula tem uma primeira parte, que é o que nós no Brasil não temos muita frequência com essa palavra. A primeira parte da matrícula é o inventário dela. O nome está bem. É a descoberta realmente. Descreve-se ali o imóvel, quais são os proprietários, número de contribuintes, esse tipo de coisa, e mais ali abaixo
os registros anteriores, fazer uma filiação. Ou seja, é o ato de nascimento jurídico do imóvel. É a matrícula. E nela, a partir daí, se praticam registros e averbações. É isso. Que nomes nós damos à matrícula? Olha, aqui no Brasil fala-se muito matrícula. Há quem goste de dizer de maneira mais pomposa fólio real. Por que fólio real? Porque fólio real é folha, fólio é folha. Folha real de coisa. Res, rei, do latim. Uma palavra de quinta declinação do latim. O latim, como sabem, tem 5 declinações. O quinto grupo de palavras declinadas tem o genitivo em ei, genitivo singular. Então nós temos, por isso que se fala res, rei, para saber que a palavra res é de quinta declinação. Portanto, folha real, ou fólio real. A folha da coisa. Real, res quer dizer coisa. Portanto, folha da coisa. É o assento de nascimento da coisa, para nós usarmos a expressão do registro civil aqui em paralelo. Também pode falar, de maneira às vezes pomposa, geralmente em textos. Como eu não gosto de repetir, às vezes, palavras nos mesmos parágrafos, às vezes nas mesmas sentenças, etc., de vez em quando tenho o malveso de tentar substituí-las por expressões que não são muito corriqueiras. É uma forma também de criar um pouco mais de vocabulário, mas enfim, assento matricial. Muito bonito, então. É a mesma coisa que matrícula. Também pode falar assim, matriz. O professor Raul Garcia Coni, que foi diretor do Registro de Imóveis do Distrito Federal, na Argentina, fala em debit registral, que a matrícula é o debit registral, exatamente, é uma debutação do registro de um imóvel. Bom, a mesma lei 6.015 faz uma indicação interessante a respeito da matrícula. Dá o que se chama de lugar livresco, ou em latim locus livresco, dizendo que é no livro 2 o registro geral. Então, o livro 2, ou livro do registro geral, é o livro da matrícula. E aí indica a unidade relacional, que é eu vou voltar a esse tema tratando um tantinho da unitariedade, uma mera referência. Hoje em dia, aí toda a gente jovem que está aí assistindo as aulas aqui, tem ideia da unitariedade e acha absolutamente lógico que a cada imóvel corresponda uma única matrícula e a cada matrícula um único imóvel. Bom, mas isso não era muito fácil de entender-se durante muito tempo, hein? Muito tempo, vou me referir. Com a passagem do regulamento de 39 para a lei de 6.015, para a ideia do fólio real. Por isso que muita gente fala em fólio unitário, para significar exatamente que há essa relação entre matrícula e imóvel. A cada imóvel uma matrícula, a cada matrícula um imóvel. Relação, portanto, clausurada. E eu cheguei, para ter ideia, na década de 80, eu comecei a frequentar congressos do IRIB na cidade do Recife em 1985. Eu cheguei na década de 80 a ver um fato interessante. A grande registradora aqui de São Paulo, mulher extraordinária, Maria Helena Leonel Gandolfo, levou para uma das suas palestras, de um congresso do IRIB, uma faixa. E a faixa dizia exatamente assim, um imóvel, uma matrícula, um imóvel. Por quê? Porque havia resistência de muitos a compreender bem, ou quando menos compreendiam, mas não queriam executar exatamente isso, porque vinham muito alimentados do sistema anterior, que era o sistema de transcrição, em que numa mesma transcrição podia haver vários imóveis. Transcrevia-se o título. Ainda depois de que na prática se tenha passado a uma extratação de títulos das escrituras, ainda assim a transcrição se referia a mais de um imóvel com frequência. Então não era muito comum essa ideia da unitariedade. E também há outro aspecto, porque
É mesmo possível que, quando a Lei 6.015 foi editada, no seu processo histórico, ou seja, o processo legístico, não se pensasse claramente na unitariedade. Parece que, sobretudo, os doutrinadores e registradores que tinham acesso à situação de Brasília sustentavam que a lei se voltava também a resolver um problema de não unitariedade que atenderia à situação brasiliense. O fato é que acabou sendo superada essa tese, embora agora devemos considerar com muita cautela isto. Em rigor, a unitariedade não contempla todos os casos e admite uma certa convivência transitória com situações não unitárias. Isso nós vamos ver em outra ocasião, podemos ver lá à frente, talvez haja um verbete exatamente sobre unitariedade, e nós vamos ver um pouco melhor. Mas por agora, pensem na situação do condomínio edilício, em que as matrículas abertas para as unidades autônomas não dizem respeito a um imóvel único, dizem respeito em rigor, por mais que a descrição seja de acessão invertida, descreve-se a unidade em vez de se descrever a fração, corresponde à fração. É uma fração ideal, isso mostra. Bom, avançando. O que ocorreu com a matrícula, e esse é um ponto interessante, foi a nuclearização a partir do imóvel, coisa que não havia no sistema de registro anterior, da lei de transcrição, da lei das transcrições, que era o regulamento de 39. Agora nós temos uma fonte atrativa da publicidade que está marcada no imóvel. A distinção, por exemplo, que ocorre com o folio pessoal. Repare, esse aqui basta para que nós meditemos um pouco. O registro civil é um folio pessoal. Ali está o nome da pessoa e para lá, para esse folio pessoal, especialmente, portanto, estou me referindo aqui ao acerto de nascimento, se dirigem os atos correspondentes, de um modo ou de outro. Averbando-se, anotando-se, etc., mas não importa, se dirigem para lá, que ele é o centro. E aqui é o folio real. Mas pode haver também folio pessoal do registro de imóveis. O sistema, por exemplo, francês é de folio pessoal. Qual é a diferença aqui que haveria entre o folio real e o pessoal? Vamos admitir aqui, no sistema brasileiro, eu vou ao cartório de registro de imóveis e procuro. Há uma coisa a dizer em seguida sobre a existência também de folio pessoal no direito brasileiro. Mas, enfim, procuro, em geral, o que diz respeito a um dado imóvel. Esse é o centro da atenção. Por isso que está no livro 2 e nós falamos que o sistema é de folio real. Se nós formos, por exemplo, a França ou outros lugares, o sistema é de folio pessoal. Em vez de nós termos a biografia do imóvel no folho principal, nós teremos a biografia da pessoa. Então vamos lá. Doutora Mônica, está aqui, Mônica Dallavecchia. Eu vou lá, eu quero saber quais são os imóveis que se encontram na folha pessoal da doutora Mônica Dallavecchia. Em vez de fazer pelo imóvel, eu faço pela pessoa. E ali eu encontro uma relação dos imóveis dela. Nós, no direito brasileiro, temos, de algum modo, o folio pessoal, que ela completa muitíssimo bem o sistema, que é justamente o livro 5. O livro 5, embora redigido sem a discriminação exata dos atos, remete para as folhas, é um livro remissivo. E é de folio pessoal, ou seja, eu posso ir a um cartório de imóveis e peço buscas ou informações acerca de imóveis relativos à doutora Mônica Dallavecchia, por exemplo. Essa busca se dá, portanto, pelo indicador pessoal. Isso é um folio pessoal. Como o livro 4 será, de algum modo, um folio real também. Indicador de real. Muito bem. Avançando aqui um pouco, o que nós tivemos além disso foi com a ideia da matrícula, que tem um relevo
bastante grande a considerar, foi a desaparição da ideia de diáspora de livros, diáspora livresca. No regime do regulamento de 1939, nós tínhamos uma diáspora, ou seja, alguma coisa do livro 3, outra no livro 4, outra no livro 8, em vez de reunir tudo no livro 2. Nós ainda mantemos uma ligeira dispersão, pode-se dizer assim, periférica, superficial, no sistema atual, porque o livro 3 se dispersa um pouco, o que deveria estar todo no livro 2, por motivos práticos, me parece muito bem, por motivos operativos, mas é uma certa dispersão. Na verdade, a Lei 6.015 reúne na matrícula tudo o que interessa diretamente ao imóvel, coisa que não havia no sistema anterior, que era um sistema de diáspora, ou seja, sistema de dispersão livresca. Nesse não, sistema de unificação livresca. Bom, vamos aqui ao que interessa destacar desta aula, que eu disse que, lamentavelmente, é muito dogmática. Salvo os casos de unificação ou fusão, nós vamos voltar adiante a referir alguma coisa disso, a abertura de matrícula não exige rogação do interessado. Atenção. É interessante isto porque leva à conclusão de que o ato de abrir-se a matrícula, de encerramento de matrícula, a abertura de matrícula, inauguração de matrícula, são as expressões usuais, não constitui efetivamente ato de registro, que é uma discussão interessante. Alguns doutrinadores perguntam-se assim, por exemplo, em concurso público, concurso para cartórios, é comum. Quais são os atos de registro que se praticam? O registro em sentido estrito, a averbação, e o registro em sentido estrito compreende a abertura de matrícula. Em rigor, a resposta ainda seria incompleta, porque cabe também a anotação e o lançamento no livro do protocolo. Tem indicação, alguma coisa do gênero. A anotação está prevista para o registro de imóveis no artigo 198. Bom, mas a discussão aqui deve cingir-se a esse ponto. A abertura de matrícula é registro em sentido estrito ou não? Poderia ser, alguns consideram que o seja. Mas veja, se fosse registro em sentido estrito, nós, por falta de indicação expressa na lei, não teríamos como dizer que o princípio da instância ou da rogação poderia dispensar-se. Então, o melhor entendimento para ter uma coerência sistemática é entender que a abertura de matrícula não é registro em sentido estrito, é um ato autônomo. E por isso não depende da rogação ou solicitação, da iniciativa do interessado. Podendo, portanto, efetivar-se de ofício, propter officium, o registrador pode abrir a matrícula. Pela conveniência do serviço, muitas vezes, ele quer tudo transformar em matrícula, fazendo-o quando há mudança de circunscrição do imóvel, deve comunicar necessariamente ao cartório anterior, para que lá se encerre a transcrição. Esse é um dos motivos, muitas vezes, de uma certa briga, porque como há uma interpretação, uma compreensão que parece prevalecente na doutrina e também na jurisprudência dos tribunais, no sentido de que as averbações continuam a poder fazer-se à margem das transcrições, essa interpretação não me parece bem, essa norma, a meu ver, era transitória, estava mais do que na hora de parar com isso. Então, muitas vezes, alguns entendem que só poderia haver abertura de matrícula quando fosse de praticar-se um ato de registro em sentido estrito relativo ao imóvel. Quando não parece ser essa a melhor compreensão do sistema do código. Claro que, aberta a matrícula, nós temos que transportar as onerações que pendam sobre os imóveis, isso tem que ser transportado, é o que se chama de averbação de transporte. E a outra observação que eu faço aqui é que, em relação ao imóvel adquirido por uso capião, é sempre que possível, da máxima conveniência que se indique o registro anterior. Alguns entendem que, por se tratar
que julgam tratar-se de aquisição originária, um modo originário de aquisição, não seria, não é só que não seria necessário, não seria conveniente referir o registro anterior. Bom, necessário, de fato, parece que não é. Mas conveniente, a meu ver, é sim. Por outro lado, deixo aqui apenas entredito que é muito controverso que efetivamente a uso capião seja um modo originário de aquisição. Não o é derivado, é certo, mas que o seja originário é bastante duvidoso. Eu aqui me reporto apenas para indicar a doutrina nesse sentido, tanto de Álvaro Dors, quanto de Alexandre Corrêa, e invoco um autor de nossos tempos, que já se tem pronunciado acerca do assunto, e é um dos maiores, talvez hoje o que mais entenda do tema de aquisição, de modo aquisitivo e modo derivado e originário, que é o magistrado paulista Josué Modesto Passos, a quem me tenho referido sempre com muito reconhecimento de sua autoridade. Bom, tratemos aqui do tema da fusão e das unificações. Na linguagem corrente, né, o usus loquendi, o uso costumeiro, fusão e unificação são tratados como se fossem categorias equivalentes. Alguns preferem falar em fusão de matrículas e unificação de imóveis. Não parece que esteja bem isto, pelo menos à luz da lei. Acontece que, quando as coisas se vão tornando costumeiras também, nós devemos estimá-las com muita cautela, porque a primeira coisa que nós devemos fazer ao aproximarmos de uma matéria a estudar é verificar exatamente a palavra. E a palavra como ela é usada, não como eu gostaria. Aquela história lá da Alice do País das Maravilhas, né? Em que a personagem diz que dá à palavra aquilo que entende que ela queira significar em dado momento. Não. Nós temos que ver qual é o uso da palavra, como é que as pessoas usam essa palavra, para a partir daí construirmos. Agora, aqui nós temos um possível conflito entre o usus loquendi, ou seja, a maneira como se usa a expressão fusão ou o termo unificação na área do registro, e aquilo que está na lei. É um texto que não está revogado pelo usus loquendi. Então, consideremos que, do ponto de vista da lei, a fusão diz respeito a imóveis que contíguos, dois ou mais imóveis contíguos, é o artigo 234. Constam de matrículas autônomas, de maneira que podem fundir-se as matrículas em uma só, encerrando-se as primitivas. Não? Notem, encerrando-se e não cancelando-se as primitivas. Há uma diferença entre encerramento e cancelamento. É uma coisa que nem sempre se nota com clareza. Averba-se o cancelamento. Cancelamento significa expulsão, ou seja, desaparição de todos os atos praticados. Não é isso que se quer. Quer-se encerrar, coisa diversa. Bom, então fusão diz respeito à agregação de matrículas. Claro que os imóveis têm que ser contíguos, dois ou mais imóveis contíguos, senão não é possível uma fusão. Nas unificações, nós temos unificações que dizem respeito a transcrições, ou seja, transcrições diversas que são unificadas, então abre-se matrícula por unificação de transcrições, ou unificações de sistema misto, transcrição e matrícula. Um imóvel é objeto de transcrição, o outro objeto de matrícula, e então unificam-se transcrição e matrícula. Então notem que, em rigor, do ponto de vista literal, técnico, fusão diz respeito à junção de matrículas, unificação, a junção de transcrições ou de transcrição e matrícula, portanto, as duas espécies. E não se fala aqui em fusão do ponto de vista material externo ao registro. Se não há fusão de imóveis, nem unificação de imóveis. Propriamente dito, o que há é unificação ou fusão de documentos registrais, de assentos registrais. Mas, é que está. A palavra pode, essas palavras podem ter, e têm efetivamente, um reflexo fora do cartório. Ou seja, existe vida inteligente fora dos cartórios. É essa a ideia. E pois ali, está havendo, se nós possamos fundir duas matrículas, significa que os imóveis
estejam também fundidos. Se nós podemos unificar duas transcrições, significa que os imóveis que são objeto dessas transcrições, de algum modo, também possam ser agregados, estão unificados também. Portanto, esse é o tema que diz respeito à fusão e unificação. Aqui eu completo aqui com a observação de que nós temos algo que ocorre com frequência, ou seja, quando se vai fazer esta agregação imobiliária, que é a base material da fusão e da unificação, nós temos problema de descrição dos imóveis agregados. E aqui, às vezes, tenta-se insinuar uma retificação de registro no bojo de uma fusão ou unificação. Nada impede, por exemplo, que haja um processo regular de retificação, seja em cartório, seja na via administrativo-judicial, em que se propõem as duas coisas. Então, alguém entra com um pedido, peço fusão das matrículas, pedido judicial, por exemplo. Pedido de providência para obter fusão de matrícula. Como se chama isso? Aqui e ali se chama de outro modo. Processo administrativo de fusão, etc. Com um pleito incidental, ou acompanhando ali o desiderato, que é o de fusão, de retificação. Pode fazer as duas coisas, mas é preciso que a retificação descritiva seja controlada, seja aferida, seja sujeita às provas. Quando o caso sujeito ao contraditório que o processo administrativo exige, muitas vezes, quando o caso, até com base, com amparo constitucional, não é? E a outra coisa, agora do ponto de vista subjetivo, é que no caso da compropriedade de imóveis, ou seja, da contitularidade dominial ou condomínio de imóveis, cuja agregação se busque, e notem aqui, faça esse parênteses, enquanto nós falamos fusão e unificação dos assentos registrais, na base material, em vez de usar as mesmas palavras, fusão e unificação, eu tenho usado a agregação de imóveis, que é uma palavra, aliás, em outros idiomas muito comum. Fala, assim, na área do direito imobiliário espanhol, em agregação e segregação, para o que nós aqui falamos de como parcelamento, fragmentação, etc. Também em francês a palavra é agregation, é muito usado. E eu estou trazendo aqui essas questões. Às vezes nós precisamos pensar um pouquinho nos registros das notas como uma espécie de morfologia comparativa do direito notarial registral, que é uma morfologia comparativa de direito alienígena também. Verificar aquilo que nós podemos com proveito trazer para nós. Por mera cópia, por mero espírito de imitação, não. Não, tanto que é preciso pôr uma certa trave. Hoje é muito comum que as pessoas tragam instituições, institutos norte-americanos. Dada a pujança econômica americana, pensa-se em trazer isto para o direito brasileiro. Bom, mas, o direito americano não faz parte da tradição do direito brasileiro. As nossas instituições vêm do direito europeu, do direito medieval. É lá que nós temos que buscar as coisas vantajosas que já ultrapassaram lá a prova da experiência, que deram certo e que podem ser utilizadas por nós, sem risco de aventura. Isso não é novidadismo. Há novidades boas, novidades que estejam na linha da tradição. Outras são revolucionárias. Se vai fazer por aventura, e muitas vezes se chega a desventuras com utilizações equivocadas de institutos. Não é? Portanto, aqui não se trata de um transplante meramente de palavra por gosto de copiá-las, mas sim, porque leva a uma precisão da linguagem, isso é importante, pelos motivos que direi a seguir, e recebe algo que já é da tradição do direito comparado. Naturalmente, vernaculizando a expressão. Não vamos falar agregação. Nós fizemos isso, virou moda no Brasil em falar agora em subsanação dos registros.
Nós temos a palavra sanação, né? Subsanação. Como há no direito espanhol subsanação, então se traduz pura e simplesmente, cria-se uma palavra nova quando nós temos a nossa aqui. Não se trata disso, portanto, de copiar pura e simplesmente a palavra, não é? Apenas utilizar a experiência que me parece boa. Bom, nesse caso em que houver condomínio com propriedade, nós temos que exigir o requerimento de todos os condôminos, incluso da mulher, em caso de comunhão germânica. Se houver uma comunhão germânica, é necessário que a mulher consinta ou requeira a prática da fusão ou da unificação. Então, aqui, para concluir, então, para nos desviar um pouquinho do que vimos falando, a necessidade da palavra adequada. Outro dia eu dizia a um valiosíssimo grupo de estudos que me acompanha em algumas pequeninas incursões em matéria de filosofia, que quando nós não temos a palavra, nós não dominamos o conceito, nós não temos o conceito. Cada conceito que nós temos precisa de uma palavra. Se nós não tivermos a palavra, não é só que nós não conseguimos comunicar o conceito. Nós não conseguimos sequer tê-lo, não dominamos. Sabemos isso de modo confuso. Nós precisamos ter uma palavra, uma expressão mental e verbal que exprima, que manifeste aquilo que nós estamos pensando. Senão não conseguimos. Não é só que nós não conseguimos, volto a dizer, comunicar. Nós não conseguimos saber. Então, por isso nós precisamos da palavra. A palavra tem uma importância fundamental. Provavelmente, é por isso que nós temos que entender muito amplamente aquela passagem joanina extraordinária. Em princípio erat verbo. Ou seja, no princípio era o verbo. No princípio, traduzem aqui no Brasil, ao princípio era a palavra. Melhor falar, era o verbo mesmo. Mas por isso mesmo, porque nós precisamos. O verbo é algo que ou seja, a palavra é algo que nos permite ter conceitos, saber conceitos e saber comunicá-los. A linguagem nos é dada exatamente para que nós comuniquemos ideias, para que possamos cumprir a nossa função, a nossa natureza de animais políticos. Vivemos na comunidade política. Pois bem, e com isso concluímos, eu consegui evitar a leitura maçante desse nosso primeiro verbete. Isso não poderia ter sido menos adequado para a aula inaugural do que esse verbete, escrito com uma tecnicidade limitadora daquilo que eu quero que sejam essas claves notariais e registrais. Bom, concluindo então. Eu vou agradecer a todo mundo, pessoalmente, como sempre faço, aqueles que aparecem aqui nos comentários, para dizer que o objetivo é este. Portanto, não imaginem que aqui se pretenda fazer doutrina extremamente sistemática. Não. Estas aulas das claves notariais são aulas para a nossa diversão, para que nós possamos pensar um pouquinho mais amplamente no direito. Para que nós possamos um dia chegar aos nossos filhos, aos nossos netos, e olha, estudem o direito vale a pena. Não só porque é útil, bom para a sociedade, não só porque nós podemos com ele realizar o justo, mas porque também nós podemos nos divertir. Faz parte da eutrapelia, dessa virtude da diversão, que nós possamos gostar daquilo que nós fazemos. Então, a reunião é para isso. Não esperem mais do que isso, eu não quero decepcioná-los com a ideia de grandes profundidades. Não, será isso. Será isso que nós vamos aqui gostar. E aqueles que me quiserem acompanhar nessa grande aventura de diversão, olha, eu sou muito grato por isso e espero que ganhem alguma coisa, revendo conceitos, analisando-os por outros ângulos, acompanhando-os em fugas da estrada e volta para atingirmos o nosso objetivo. Vamos lá, doutora Mônica, já tive a ocasião de saudar, muito bom dia. Laura Portos, querida amiga, vamos voltar às nossas aulas presenciais, Laura. Doutora Eliana Rodrigues, muito obrigado pela presença. Doutor Matheus Santos também, muito obrigado. Doutor Anderson Scherner Kist,
agradeço muitíssimo essa presença sempre habitual de ambos. Doutora Margarete Maia, querida amiga. A doutora Margareta já tive a ocasião de dizer, não, não me canso de repetir, além de outras virtudes, extremamente inteligente, competente naquilo que faz, educadíssimo, etc., é uma registradora de imagens também. Tem fotos magníficas, tira fotos extraordinárias. De vez em quando me manda umas fotos notáveis, de árvores, geralmente são fotos da natureza, muito bonitas. Doutora Eduarda Amadei, muito bom dia. Obrigado, doutora Eliana. Doutora Denise Lobo, bom dia. Querida amiga Cláudia Rosa, mãe do Felipe, muito obrigado pela presença. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia. Eu agradeço sempre a sua presença constante aqui nessas nossas reuniões. Meu amigo, o desembargador Fábio Reich Della Vecchia, que fez aniversário recentemente, né, no dia 21, e tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Um jovem jurista valioso, dos melhores nomes da magistratura do Brasil, e um grande campo aí, por ser exatamente muito jovem, ainda um grande campo a percorrer e a alçar-se para o bem de todos nós, porque é uma alma admirável. Doutor Márcio Franco, muito bom dia. Querido amigo Pedro Bragato, muito bem. Agora tem uma sobrinha nova, não é? Cumprimentar a sobrinha. Aliás, aproveito também, doutor Pedro, vou pedir licença aqui para fazer uma saudação conjunta. Nasceu também a Martina, neta do conde Júlio Chagas. Então, meus renovados cumprimentos aí, a sobrinha do doutor Pedro, que acaba de nascer, e a Martina, esta neta do conde Júlio. O conde Júlio Chagas é um dos proprietários, diretores proprietários da editorial Lepanto, que tem sido a editora, juntamente com a Resistência Cultural, lá do Maranhão, que tem publicado algumas dos meus pequenos trabalhos. Pois é, doutora Mônica, nós temos esse projeto, né, de voltar aqui às aulas presenciais, e eu me comprometi com a Noreg do Paraná, no âmbito do registro sobre registro, mas quando eu for, nós podemos fazer as duas coisas, doutora Mônica. Se houver concordância, eu faço as duas coisas e volto na tarde da quinta-feira, ou seja, dou aula de manhã na quarta do registro sobre registro, na quinta a aula das claves notariais. Seria interessante, podemos pensar. Muito bem, isso é uma honra para mim, até porque gosto muito de Curitiba. E aí terei a ocasião de rever os amigos paranaenses, rever meu amigo desembargador Fábio. Doutor João Branco, muito obrigado, agradeço a presença. Doutora Ana Paula Braga Bórnia, também muito obrigado. Doutor Ricardo Cunha, bom dia. Doutora Gabriele Fonseca Collen, estou vendo gente nova aqui, me dá muita satisfação ver isso. Espero que não se decepcionem muito, hein? Espero que não se decepcionem. Tenham paciência. Doutora Gabriela Andreasa, muito bom dia, muito obrigado. Doutor Marcos Estocco, bom dia. Doutora Eduardo Amadei, bom dia, sempre presente. Doutora Mariana Martins, grande presidente da Aripar, uma honra vê-la aqui. Doutora Priscila Gabriele Manfredini da Rosa, olha aqui, gente nova que está aparecendo aqui para as aulas, muito obrigado. Poxa, espero que tenha sido mesmo. A gente nunca sabe essa generosidade de gente. Quando o coração é muito grande, leva a isso, não é? Se excedem aí, às vezes, em ser acríticos. Vão dispensando as minhas falhas. Mas muito obrigado. De coração, muito obrigado. Mariana Herrera. A Mariana é digamos, a líder de toda a administração das coisas que eu tenho conseguido fazer aqui nas páginas do Registro sobre Registro agora das claves notariais, antes das notas sobre notas, antes da propedêutica jurídica. Digamos assim, é a mão que permite com que a obra se realize. Eu agradeço muito a Mariana por sua competência e dedicação
habituais. Doutora Denise Lobo, bom dia. Doutor Fábio Hildebrand, bom dia. Muito bem. Muito bem. Então, agora. Sou eu que tenho que agradecer a presença de todos. Renovo, pois, para encerrar, 2 ou 3 coisas mais só. Primeiro, os textos que vinham sendo publicados na página da Noréga e do Paraná, do site das claves notariais, eu sugeri à doutora Mônica que suspendesse a publicação, porque são vários textos já publicados, para nós fazermos como estamos fazendo com o registro sobre registro, ou seja, só publica o texto na véspera da aula, porque é mais fácil para quem queira ir lá buscar o texto. E por outro lado, é uma forma também de lembrar-te no dia seguinte que essas aulas, esses encontros virtuais são assim, né? A gente se programa, mas acaba, por um motivo ou por outro, não fazendo, não vendo. Então é uma forma também de nós chamarmos o público para as reuniões do dia posterior à publicação. Então eles passam a ser, mais à frente, publicados periodicamente. Por enquanto já há um conjunto ali, uma massa de artigos já publicados, então esses já permanecem para as próximas aulas. A segunda coisa é que amanhã, eu não sei se será pelo Colégio Notarial do Brasil, ou será na página da Noréga, eu não sei muito bem como será isso, peço desculpas, mas a doutora Mônica esclarecerá, ou a Mariana, que deve estar muito bem informada disso, haverá o pessoal fala aí, agora está na moda falar, live. Nunca vi tanta live na minha vida como agora nesse nosso período de prisão domiciliar. E farei, para muita honra minha, vamos falar sobre a ata notarial no processo extrajudicial de Usucapião, o doutor Renato Lana, presidente do CNB, Paraná, e eu, com a presença do doutor Fernando também, que vai fazer a mediação, o assessor jurídico da Noréga. Então, será às 10h30 da manhã, e depois a Mariana indicará aqui, por favor, a página, se é que já não indicou, deixa eu ver, a página que se fará. Há mais pessoas aqui, eu vou cumprimentar mais gente. Doutora Yasmine Abadie, espero ter pronunciado certo o seu nome. Doutora Érica Kriel, na página da Noréga Paraná, no Facebook. Isto, 10h30. Tá, a doutora Mônica já indicou. Então é isto. Agradeço e espero reencontrá-los ainda na semana que vem, tanto na aula da quarta-feira, dos registros sobre registros, quanto nessas nossas aventuras sobre claves notariais e registrais. Muito obrigado.